Vem aí, o Desafio Prisma 2019. Bolsas parciais e integrais para o ensino fundamental e médio. Faça já sua inscrição. Vencer do Prisma! Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo, eu e Fabrício. Por favor, compartilhe, se inscreva e soque o like, que é muito importante para o canal. Hoje nós temos mais um Shake da Semana. Soca o like antes que eu soque, Jânio. Preste atenção, marcianos invadiram a Terra, estão por todos os lados. As pessoas não sabem mais o que fazer, o desespero tomou conta, as ruas estão congestionadas, Jânio. O que nós vamos fazer? Abandonar a Terra, ir para outro planeta? Será que tem vida em outro planeta? É claro. Com certeza. Então vamos para outro planeta, porque hoje a nossa discussão é sobre fake news. Há 75 anos atrás, a população dos Estados Unidos recebeu essa notícia pelo rádio. Os norte-americanos não sabiam se aquilo se tratava de uma peça artística ou se era verdade. Esse é o ponto inicial desse universo da fake news. Assim como você não sabe se verdadeiramente somos nós que estamos aqui hoje, já que Jânio não pôde vir e nós estamos utilizando o irmão dele. Voltamos. Ô, velho, põe a máscara de novo. Diretor, faz um Photoshopzinho, eu tô precisando de uma Não tem jeito. Ele já disse que não dá. Desde que o homem pensa de forma racional, ele busca sentido em suas indagações a respeito do que é mentira ou verdade. A filosofia utilizou desse princípio de dúvida para chegar a respostas daquilo que mais aflige a sociedade. Nós, Jânio, vamos agora abordar como o mundo da mentira e da verdade está presente nas redes sociais, está presente nos debates, seja do botequim, seja da universidade, seja da família. As fake news estão por aí espalhadas. Na origem, o termo nem existia, né? Na origem da utilização desse tipo de artimanha, o boato era o termo utilizado. Grandes boatos surgiram ao longo da história e foram responsáveis muitas vezes por grandes transformações, por grandes estragos. Por exemplo, o Visconde de Ouro Preto, ministro de Dom Pedro II, soltaram um boato a respeito dele de que ele iria acabar com o exército. Adivinha quem foi que derrubou Dom Pedro II? Foi o exército. Os boatos, que hoje são denominados como fake news, eles acabam tendo algum tipo de propósito. Eles não são lançados por acaso ao vento. É dentro desse mundo de notícias forjadas e de manipulação que a gente vai trabalhar hoje, Dr. Jânio. Você entende o que é um meme? Não. Entendo, compreendo. E qual o uso desse meme? Essa é a questão. Tem gente que acredita em memes, tem gente que está fazendo a leitura da realidade através de publicações de internet, através de memes. Isso é burro. Muita gente já caiu em golpes por telefone. Será que amanhã? Vai levar um tiro nesse... Por e-mail e agora, mais recentemente, pelas redes sociais. Os golpes no sistema de comunicação, nas nossas redes, nada mais são do que uma versão criminosa e que atinge individualmente as pessoas das notícias falsas, das fake news. Agora, quem deve controlar isso? Existe a imprensa que perdeu espaço porque qualquer um agora se sente jornalista? Até nós. Existe, né, o mundo de manipulação por interesses econômicos, por propaganda, né, a mídia que atinge as redes sociais e ainda existe, né, o uso político de convencimento, ainda mais num ano eleitoral como 2018, como nós estamos vivendo no Brasil atualmente. Então, quem checa? Você já ouviu falar de fact-checking? É assim que pronuncia? Você decorou a palavra. Pois é, galera, quando fala dessas questões de fake news, como lidar, como legislar, onde nós temos aí o funcionamento de uma maneira organizada para que o Estado fiscalize tais situações, desde o campo, como o Fabrício falou, econômico, político e também nas questões sociais através dos boatos. Então, ao longo da história, o que o Fabrício colocou na filosofia, principalmente, o Descartes trabalhava muito com a ideia da dúvida. Então, o que é mentira ou o que é verdade depende muito da forma e do interesse de quem está passando essa notícia. Então, o mundo dessa tal fake news pós-moderna é a ideia da especulação com a participação midiática. Descartes? Gostou? Tem certeza que ele falou isso? Ah, se não tem, já foi. Já está citando René Descartes, o pai da razão, do racionalismo. Coloca aí nos comentários se o Jânio está certo ou errado, por favor. Então, nós temos agências investigativas, Jânio. Eu nem sou a favor do Estado se preocupar com todas as publicações, com todas as notícias que existem. Cabe um pouco de coerência por parte de quem consome isso. O grande dilema é, quais são as fontes?
Fala a fonte! Quantas vezes nós somos levados numa conversa a falar porcentagens, a falar exemplos que não são verdadeiramente comprovados? Claro que ninguém vai ficar andando, né, com dados aproximados, perfeitos, de números gigantescos. A gente fala coisas mais generalizadas, tendências. Agora, quando isso é utilizado a ponto de distorcer a verdade, de mudar por completo o conceito sobre um assunto, sobre um acontecimento, aí a porca torce o rabo, porque alguém sai prejudicado, alguém ganha espaço e uma notícia que era mentira passa como verdade. Por que as mentiras são tão interessantes, Janes? A mentira exagerada se torna sensacionalista e muito interessante. O sensacionalismo é uma boa resposta, Jane. Faz parte. As pessoas estão tendo acesso a notícias, Jane, nas mesmas plataformas, por exemplo, que os grandes jornais publicam, qualquer indivíduo publica da sua casa também. Então, em meio a notícias produzidas por jornalismo, com coerência, com pesquisa, claro que muitos veículos de jornalismo também são parciais, também têm seus interesses, também têm o seu enfoque, mas, pelo menos, podem ser responsabilizados com mais facilidade pela divulgação de uma notícia, digamos, mentirosa. Quando há o uso da estatística, ela pode ser e é muito bem manipulada, principalmente pela questão do tipo de capitalismo que nós vivemos hoje, que é bem influente. Então, o que acontece? Por exemplo, uma pesquisa eleitoral é feita por amostragem. Então, você pega milhões de eleitores, mas a pesquisa é feita em milhares de eleitores. Então, muitas vezes, essa pesquisa, de acordo com a região, o interesse de quem está fazendo, muitos o consideram como uma notícia ou como uma pesquisa inválida ou duvidosa. Pode ocorrer a manipulação? Claro que pode. Resta, né, ao eleitor, ao espectador, aqueles que consomem essa notícia, estar atento e tentar verificar se aquilo que está sendo dito se reflete no dia a dia. Jânio, a BBC soltou uma reportagem mostrando 3 situações onde as fake news foram responsáveis por conflitos, por guerras, por situações que levaram pessoas a terem que se mudar ou morrer. Uma situação na Ucrânia, vê se você é bom em história. Uma segunda situação no Kuwait. E uma terceira situação, bem recente, foi a etnia Mianmar, né? A etnia... Não, Mianmar não. Mianmar. Não, Mianmar. Entendeu? É um... Dos três temas citados, né, das 3 situações, das 3 fakes, a do Kuwait talvez seja mais velha, talvez muitos de vocês nem estavam andando por aí quando ela aconteceu. Foi lá no início dos anos 90, quando uma moça do Kuwait, ela foi ao Congresso norte-americano dar um depoimento do que os soldados iraquianos estavam fazendo no Kuwait. Isso significou uma carga emotiva muito grande que ajudou o Congresso norte-americano a aprovar a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Golfo. Posteriormente, descobriu-se que a moça era filha do embaixador do Kuwait, que ela nunca entrou em um hospital do Kuwait como trabalhadora ou como voluntária. Então foi uma história construída para gerar um sentimento contra o Iraque. Funcionou? Funcionou. Os Estados Unidos atacaram o Iraque naquela oportunidade, mas não derrubaram Saddam Hussein. Saddam Hussein ficou para cair na Segunda Guerra. Nessa Primeira Guerra foi a tempestade no deserto, apenas liberta o Kuwait do domínio iraquiano. Saddam morre em 2003. Verdade. Mais recente também, nós temos a situação da Venezuela, onde foi questionado comentários onde 800 venezuelanos entraram no Brasil por dia e muitas, inclusive, instituições utilizaram fotos antigas de venezuelanos indo em direção à Colômbia e estavam comentando na mídia que era em direção ao Brasil. Para dar ênfase. Né? Para dar ênfase. Outra situação foi também a questão de, até preocupante na Índia, de notícias falsas levando à morte de muitas pessoas, bem recente essa notícia. E outra situação foi aqui no Brasil, inclusive não tem muito tempo, de uma moça sendo linchada. Também isso foi terrível, no litoral paulista. E até filmado. Litoral paulista. Até filmado. Sim. Por motivação de fake news. Isso. Talvez a fake news mais famosa do mundo é a que saia por segundo da boca de Donald Trump. Volta e meia ele mente em seus discursos. E órgãos que fiscalizam se as pessoas estão falando a verdade ou não na imprensa já detectaram o discurso de Trump, onde em 1 hora ele falou mais de 70 mentiras. Talvez uma das maiores mentiras do Donald Trump tenha sido falar na campanha para presidente dos Estados Unidos que o presidente, né, na época presidente, agora ex-Barack Obama, seja o fundador do Estado Islâmico. Ele falou, afirmou e reafirmou. Muita gente dos republicanos tentaram contornar a situação e ele dá uma nova declaração dizendo que falou literalmente Obama é o fundador do Estado Islâmico. Então ele passou a acreditar na própria mentira. E o pior,
o eleitorado norte-americano também, tanto é que ele venceu as eleições. Nós temos a Rússia na ordem do dia a respeito de fonte de problemas para o mundo. A Rússia interviu na eleição norte-americana, é da Rússia que saem boatos para o planeta inteiro, os robôs computadores que fazem parte do mundo comprado da internet estão na Rússia. Então, o que tanto a Rússia está influenciando? O que a Rússia significa nesse mercado, Jânio? Sendo governada por um ex-agente da KGB. Como foi colocado, Fabrício, por você, na verdade, hoje temos uma sensação de uma guerra fria moderna, pós-moderna, entre Estados Unidos e Rússia, e a capacidade do governo de Putin, que está há muitos anos no poder, quase 18 anos no poder, tem muita influência, inclusive de manipulação e de controle sobre a mídia, onde a informação é fornecida à população e também para outros meios, de maneira que favoreça ao governo russo, não só no campo comercial, mas também no campo político. A Rússia era a principal república da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não é que no debate dos presidenciáveis da rede Bandeirantes de televisão apareceu a versão soviética da América, a URSAL. Você conhece a URSAL, Jânio? Sabe o que significa essa sigla? União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Hoje eu não errei. Parabéns. A URSAL foi citada pelo candidato Cabo Daciolo, em pergunta a Ciro Gomes, associa a suposta URSAL ao Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo existe há mais de 20 anos, foi criado por líderes de esquerda da América Latina, ponto. Mas não é uma sociedade secreta e nem usa máscaras como usamos no início desse vídeo. O Fórum acontece em área aberta em São Paulo. Já teve a presença dos finados Hugo Chávez e Fidel Castro, que o demônio os tenha, segundo alguns, ou que estejam pastando em um universo de igualdade social. Mas os demais líderes da América Latina, que também são de esquerda e nem são tão radicais como ele, como Mojica, José Mojica, do Uruguai, também já foi estrela do Fórum. O Fórum de São Paulo pode até querer uma esquerda mais forte e governos mais fortes para a América Latina, mas jamais houve o projeto chamado URSAL. O URSAL ganhou força nas redes sociais, virou meme e muita gente passou a acreditar de que a América Latina vive o risco real de se tornar uma nova organização socialista. Vamos todos falar português. Imagina o Brasil liderando esse processo, já que o Fórum é em São Paulo. A URSAL é um exemplo de fake news. É um exemplo. Inúmeras outras fakes acontecem o tempo inteiro. Fiquem atentos, chequem as fontes. Galera, para fechar, fake news pode transformar não só no campo político, mas também no campo econômico, no campo social. Valeu? Pá! Fake shake da semana. E aí, meu jogo? E aí, bro? O que nós vamos fazer? Fora de São Paulo, vamos fazer o que lá? Dominar a América Latina? Vamos propor matar o Trump? Também? Também. Caraca. Mas Mas é- vamos matar, Lúcio. Em nome da URSAL. Em nome da URSAL? Em nome da URSAL. Estamos URSAL. juntos. URSAL.